programa de hoje eu vou conversar com o Major Marcelino Carvalho e nós vamos tratar da acessibilidade e das ações do Lions Clube de Arco Verde. No programa Empresas Elevadas de hoje eu vou conversar com o Major Marcelino, que desde 1995 traz uma carreira militar de sucesso, Marcelino. Você já foi capitão, já foi aspirante, não é isso? E hoje é major da reserva da Polícia Militar de Pernambuco. Como definir esse profissional? Bem, Rejane, primeiramente eu quero agradecer de estar aqui no seu programa. Dizer, Marcelino é um arcoverdense que sonha muito, que filho de Zé Aldo e Mércia, esposo de Valdirene Carvalho, pai de Felipe Maria Clara, que, como todo jovem da minha época, no início dos anos 90, fui complementar meus estudos na capital e com o objetivo de ter um curso superior e passar no concurso público. E ao chegar no Recife, eu me dedicara com o concurso da polícia. E através de um primo meu que me influenciou, eu prestei o concurso e passei. E passei 3 anos na Academia de Polícia Militar de Paudalho, fiz o curso de oficial. Ingressei em 92, me formei em 95. Sim. E ao terminar o curso, trabalhei um ano no Recife, depois fui transferido para o interior do estado, passando por várias cidades, dentre elas Arco Verde, Serra Talhada, São José do Egito, Afogados. E uma corporação quase bicentenária, que tem uma missão de preservar a ordem pública, manter a ordem pública através de homens e mulheres que envergam a farda, né? Onde, no início, o primeiro juramento é defender a sociedade com o risco da própria vida. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte. Por 15 anos, eu fiz parte da Polícia Militar e a gente tem um ditado que diz: a gente nunca deixa de ser policial militar. A gente nunca sai, na verdade. A polícia sempre está na gente. É isso que eu digo, Marcelino, quando a gente também ingressa na educação, quando começa a carreira na educação, seja na polícia, a gente pode até sair da educação, mas a educação também não sai da gente. Exatamente. Eu congrego com este mesmo sentimento. Agora me fala, Marcelino, você como presidente do Lions Clube de Arco Verde, uma instituição internacional, né? Isso, um clube de serviço internacional. Como é ser presidente de um grupo de serviço, de um clube de serviço internacional? Não é fácil porque nós estamos liderando líderes, né? O Lions é composto por líderes, seja professores, médicos, empresários, comerciantes, policiais militares. Não é fácil, mas é gratificante. Para se ter uma ideia, assim, só para explicar um pouco o que é o Lions, às vezes as pessoas, quando dizem Clube Lions, pensam que é um clube, como esporte, como democrático, mas na verdade é o nome dele, Lions Clube Internacional. Ele foi criado nos Estados Unidos em 1917, por Melvin Jones, que tinha como lema servir. Ele dizia o seguinte, Melvin Jones, que o ser humano ele não pode ir além se não pensar no seu semelhante. E aqui em Arco Verde, o Lions foi fundado em 1965, por grandes homens que marcaram a história de Arco Verde. Dentre eles estão Antônio Moreno, Dr. Rui Bandeira, Dr. Lula Coelho, Dr. José Cavalcante, Dr. Genesi e tantos outros homens que passaram e fizeram um trabalho. E está à frente, Rejane, de um clube internacional que tem um histórico aqui em Arco Verde. Eu estou fazendo parte da história de Arco Verde. Não é fácil, para mim é uma honra. E dentre as atribuições que o Lions tem a nível internacional é promover a paz entre as pessoas, promover ações humanitárias. Sim. E ações dentro da sua comunidade. Aqui em Arco Verde, como eu te falei, ele foi fundado em 1965. Nós estamos há 2 anos à frente do Lions. Nós temos as campanhas que já fazem parte do nosso calendário, mas qualquer outra causa
humanitária que seja preciso, o Laios está presente. Então, estar à frente do clube, como eu te falei, é uma honra. Nós temos aqui, no Laios Arco Verde, nós temos a campanha do agasalho, a campanha do Natal Sem Fome, a campanha do Dia das Crianças, a campanha da acessibilidade, entre outras campanhas. Mas, assim, tá à frente do Laios, o presidente, como presidente do Laios, a gente, tudo que acontece no Laios, o presidente ele tem que estar à frente. A autoridade do presidente ela não é absoluta, ela é limitada, né? Nós estamos sempre, existem os códigos, existem os estatutos, existem as diretrizes, tanto do clube como do Laios Clube Internacional. E a responsabilidade é compartilhada. Eu sempre digo o seguinte, que quando você está presidente do Laios, você apenas é a voz do que a gente decide na Assembleia. Sim. Então a gente tem que prezar pelo horário das reuniões, manter a harmonia, respeitar a opinião dos companheiros, evitar assuntos como política, religião. Então a gente fala, a Assembleia nossa, a gente fala de jaula aberta, né? Que nós somos leões. Somos leões. Então é a jaula. Explica aí essa questão de somos leões, Marcelinho. É porque é o seguinte, o símbolo do Laios são 2 leões, né? Um olhando para o lado esquerdo e o outro para o lado direito. O que é que isso quer dizer? Que o antes e o depois, quando o Laios existe, o que ele fez, e o leão olhando para o depois. Esse é o objetivo. E o leão como o rei da selva, né? Forte, firme, de garra. Então, ele é a representatividade do Laios. Laios quer dizer leão. Nós, como eu te falei, dizemos, as assembleias elas são a jaula aberta, quando a gente entra em discussão salutar, né? Sempre fazendo algo em prol da comunidade. Existe outro ditado que diz o seguinte, quando o Laios se reúne, os problemas da comunidade diminuem. Então, assim, são muitas atribuições, mas não é fácil você ser presidente do Laios, mas é um prazer, é uma honra. Eu fico muito lisonjeado por estar fazendo parte da história do Laios. É um clube de serviço. De serviço, né? Exatamente. Servir a comunidade, não é isso? Exatamente, de forma desinteressada. O lema é servir de forma desinteressadamente, não é isso? Exatamente, exatamente. Então isso é muito bonito, essa doação que todos nós fazemos nesse clube de serviço. Agora nós estamos com uma campanha atualmente em vigor, né? A campanha do agasalho. Fala-me um pouco dessa campanha, onde as doações podem acontecer, se as pessoas quiserem, e como é essa arrecadação desses donativos para as pessoas mais carentes da nossa comunidade, quais as comunidades que vão serem atendidas e beneficiadas com essa campanha do agasalho. Então, Rejane, a campanha do agasalho, ela faz parte do nosso calendário. Ela iniciou o mês passado, que aqui na nossa região é o período de frio. Então ela começou no mês passado e vai terminar dia 18. Os pontos de arrecadação, nós escolhemos 2 pontos. É a loja de Romil Segurança, que fica por trás do Banco do Brasil, e a loja de Edvaldo Pneus, que fica próximo à garagem da Progresso. Esses pontos são pontos de coletas para receber. As instituições, nós temos algumas instituições já selecionadas e famílias carentes. Elas, dia 19 de junho, um sábado, nós estamos fazendo a entrega. Então são famílias carentes e algumas instituições. Os companheiros leões também fazem as doações, não é isso? Então todo o clube se mobiliza para fazer as doações, não é isso? Além da comunidade em geral que quiser fazer doação. Principalmente os companheiros, as domadoras, né, que são as esposas, os companheiros e companheiras leões, eles são os primeiros a dar exemplo, a cooperar, a movimentar a família, os amigos, de movimentar essa causa. E o presidente vai estar à frente ali, dando as determinações, né, como deve fazer, organizando. E assim, é uma campanha que para a nossa região é muito frio, e ela é de grande valia, né? A gente sabe que nós não vamos resolver o problema do frio, mas a gente sabe que alguém vai ser beneficiado com cobertor, com agasalho,
minimizar, então, né, o exatamente. sofrimento das pessoas. Você também, Marcelino, é criador e coordenador da campanha de acessibilidade e mobilidade urbana aqui em Arco Verde. Fala-me um pouco desse grande projeto. Bem, Rejane, eu há 13 anos eu sofri um acidente e fiquei paraplégico, né, sem o movimento das pernas. E a partir desse momento eu comecei a sentir na pele o que uma pessoa com deficiência que anda numa cadeira de roda sente. E eu comecei, quando passou o período que eu fui me recuperando, quando eu comecei, dentro da minha própria casa, eu vi a questão da acessibilidade. E quando eu saí, foi pior ainda. Então eu procurei saber quais eram os meus direitos como uma pessoa com deficiência, a partir daquele momento. Então foi como eu comecei a estudar, me aprofundar sobre o assunto e levei essa proposta para o Laios. E essa proposta foi aprovada por unanimidade. O interessante, você se lembra que o Laios, as reuniões aconteciam no primeiro andar. Isso. E você imagine, a gente subir ali no primeiro andar, as pessoas dizem, Todas as Marcelino, escadas bora do para a reunião. democrático. Exatamente. Então os companheiros foram lá em casa, Marcelino, você vai voltar. Eu digo, tudo bem, vai ter que me levar nos braços. E eles começaram a sentir na pele a problemática da acessibilidade, né? Começou logo por aí. Eles colocaram no lugar do outro. Né? Exatamente. Então era muito alto, né? Aquele primeiro andar, muito alto. Então a gente foi aprovado por unanimidade e a gente começou a fazer essa palestra, Regiane, aliás, a campanha ela foi feita através de palestras em escolas, igrejas, instituições públicas e privadas, chegando ao ponto de sair de Arco Verde. Em outras cidades, já fui representando Arco Verde, na ABUP, cidades aqui circunvizinhas, Sertânia, Afogado da Engazeira, onde o exemplo de Arco Verde seguiu para outras cidades. Então a gente começou essa campanha, o lema da campanha é acessibilidade, respeite esse direito, um dia você pode precisar. E o objetivo dela é conscientizar a população em geral e as autoridades a respeito dos direitos e deveres das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então nós começamos, nessas palestras, nós falamos de leis, nós mostramos imagens do cotidiano, nós mostramos como é que uma pessoa deve ser tratada, o termo correto. E quando entra na parte de lei, aí as perguntas iniciam e quase que não terminam. Como você também é advogado, não é isso, Marcelino? Eu sou formado em Direito. Bacharel em Direito, né? Exato. Eu sou bacharel em Direito, mas eu não exerço. A campanha de acessibilidade, como você falou agora, ela me incentivou mais ainda eu ter feito o curso. Porque, Regiane, quando a gente termina uma palestra, muitas pessoas vêm me abordar, vêm perguntar sobre PPC, sobre a questão dos direitos que nós temos, a questão de remédios, cadeira de roda, como comprar um veículo, o passe livre. Então a gente se sentiu na obrigação de estar bem preparado para orientar a população. Então a gente vem fazendo isso há 10 anos, a campanha está fazendo 10 anos para o mês, e a gente vem cada vez mais estudando, se profissionalizando para apresentar umas informações a contento para todos. Aqui, Marcelino, na nossa cidade, como nós poderemos evoluir nessa questão da mobilidade social e da acessibilidade das pessoas? Olha, primeiramente, Regiane, ninguém faz nada sozinho, né? Nós sabemos que, se você perguntar o que é que falta de lei, o Brasil hoje, de lei, o que é que a gente falta é cumprimento. Agora, em 2015, foi sancionada pelo presidente a nova lei de acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusão. Foi o que ela fez, ela juntou as demais leis, complementou com outras e está em vigor, né? Assim como as outras. O que nós estamos precisando é cumprimento da lei, Regiane. A gente está precisando do cumprimento. Porque aqui uma cidade como Arco Verde, uma cidade de polo, a gente aqui, para você ter uma ideia, a gente não tem, como Laios, a gente não tem o poder de fazer, mas a gente sugere. Além das palestras, nós fazemos reuniões com secretários, com prefeito, com instituições privadas como ACA e CDL. A gente procura mostrar a questão da lei. Quando a gente vai falar com ACA, CDL, com comerciante, com empresário, a gente procura dizer a eles que enxerguem as pessoas com deficiência, os idosos, como agente consumidor.
e não como uma pessoa com deficiência, que eles estão perdendo clientes. Então, nós temos aqui em Arco Verde muitos comerciantes que entenderam essa nossa mensagem, começaram a promover acessibilidade em suas lojas. Se você andar pelo comércio de Arco Verde, você já vai ver algumas lojas com uma simples rampa, né? Embora falta muito. Mas a intenção de querer melhorar, eles entenderam essa mensagem. Então, assim, a gente precisa, aqui em Arco Verde, do transporte público, né? A gente precisa melhorar o comércio, a gente precisa... as instituições que hoje não têm acessibilidade, elas têm que ter. E assim, Regiane, isso não é um favor, é lei. O que falta é cumprimento da lei. Então, e a gente procura passar isso não de uma forma de obrigar, não, de uma forma harmonicamente. Né, exatamente, da necessidade. Porque todo mundo ganha, Regiane. Todo mundo ganha. E um dia eu tenho certeza que você vai precisar. Né? Isso Nós somos um país que estamos aproximadamente com 30 milhões de pessoas idosas, pessoas acima de 60 anos. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente precisa de piso anterrapante, a gente precisa de corrimão, a gente precisa de portas largas, né? Então, assim, a população está ficando velha. Além de um número por exemplo, o número de acidentes, nós somos o 5º país em acidente de trânsito. Então, a faixa etária 18 e 25 anos, 75% dos acidentes acontecem com essas pessoas. E 75% dessas pessoas são do sexo masculino, entre 18 e 25 anos. Muitos acidentes Nós temos uma média, Regiane, de 40 mil mortes por ano. 40 mil mortes, não é brincadeira. Fora as pessoas que ficam na minha situação de cadeira de roda. Então, isso gera despesas previdenciárias, sociais, enfim, grande prejuízo. Então, a gente precisa o quê? Investir na educação. Não tem outra saída, na educação. A educação do trânsito também é importante, né, Marcelino? Com certeza. Eu acho que ela tem que ter em todos os níveis, no jardim da infância, no ensino fundamental, nos cursos superiores, essa matéria tem que existir, gente, porque nós estamos perdendo muitas vidas. Somos o 5º país em mortes de acidente de trânsito do mundo. São dados muito, muito altos. Muito alto. E estatística, né? As estatísticas confirmam essa necessidade cada vez mais de se pensar em acessibilidade e mobilidade urbana. Né? Você falando na estatística da acessibilidade. No mundo, 10% das pessoas têm algum tipo de deficiência. No Brasil, pasmem, 25% da população. Ou seja, 1/4 da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, o que isso quer dizer? Que nós precisamos muito mais de acessibilidade. E se a gente for pegar cada pessoa, dar uma média, 25%, nós temos 210 milhões de habitantes, vamos botar 200 mil para ficar uma conta exata. Então, nós temos o quê? 50 mil pessoas sofrendo com acessibilidade. E se a gente botar para cada essas pessoas, uma pessoa da família, Regiane, a gente chega a 100 mil. Ou seja, a metade da população brasileira já sofre na questão da acessibilidade, da falta de acessibilidade. Marcelino, quando você estava na ativa, você fez um curso de gestão de crise, não foi isso? Exato. Agora, nesse momento em que nós estamos passando de pandemia, que nós precisamos de um comitê de gestão de crise, esse treinamento, esse curso que você fez quando você estava na ativa, ele também se adequa a esse momento em que nós estamos passando hoje? Você vai responder, Marcelino, daqui a pouco, depois dos comerciais. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa.
Voltamos e Marcelino vai responder agora e falar um pouco sobre gestão de crise em tempos de Covid. Então, Regiane, crise na nomenclatura é qualquer problema. Uma catástrofe, uma pandemia é uma crise. Uhum. A crise nada mais é do que um conjunto de medidas e técnicas específicas para resolver um determinado problema, né? Então, trazendo o curso de gerenciamento de crise para esse problema da pandemia, a gente sabe que eu observando, a gente vê que eles já estão dentro das normas de gerenciamento. Por quê? Porque existe uma coordenação. Tanto no Estado, eu vejo, todo dia eu vejo no jornal, secretário de saúde do município, né? Aquele comitê. Uhum. E eu vejo aqui em Arco Verde, através das redes sociais. Eu vejo que tem que ter uma coordenação, pessoas especializadas no assunto, no caso ligado à saúde, né? Uhum. Ligado à saúde pública. O principal, Regiane, é a questão da informação. A gente tem que ter informação. Tudo que a gente faz na nossa vida, se a gente não tiver informação, né? Exato. Tem aquele livro de Sun Tzu, Arte da Guerra. Não sei se você já leu. Sim. O que é que ele dizia? Qual é a forma de você derrotar o seu inimigo? Conhecendo ele. Então, é a informação. Então, esse comitê ele tem que trabalhar com informação. Por que isso? Para poder mapear as ações, né? Ele vai catalogar onde está acontecendo a incidência de casos e a gente está vendo isso. Eu venho acompanhando e venho me lembrando na época que eu estava na ativa. A gente vê que uma semana o comércio vai trabalhar meio expediente. Na outra semana, fecha os sábados. A gente vê também a questão como é que eu posso te dizer? No Recife, recentemente, fecharam as praias. Isso está fechado. Né? Está fechado, né? Isso é o quê? O gerenciamento de crise, no caso, o comitê, ele fazendo esses dados e vendo onde está acontecendo a incidência de casos. Quando ele vê essa incidência de casos, vem as ações preventivas. Isso. E a gente sabe que não existe assim um padrão que a gente está passando por uma pandemia, né? Uhum. É a primeira do século. E né? o vírus está se transformando, né? Exatamente, cada vez mais se especializando. Isso. Né? Então, assim, a gente vê que cada semana as medidas são diferenciadas. Por quê? Porque eles estão acompanhando, eles estão tendo informações. E sempre batendo naquela mesma tecla da prevenção. Evitar aglomerações, distanciamento, uso da máscara, álcool gel, né? Então a gente vê, e finalizando com a vacina. E mesmo assim, a gente vê que pessoas que se vacinaram, tiveram de novo a questão do Covid. Uhum. Né? Então a gente está passando por uma fase muito difícil, mas eu tenho certeza que nós vamos sair, porque Deus é mais, e nós vamos vencer essa pandemia. Então, só para concluir, Regiane, eu vejo que eles já estão dentro do modelo, né? Porque tem coordenação, porque tem tabulação, tem informação. Eles trabalham com informação. Se não tiver informação, fica difícil trabalhar. Isso. Mas a gente vê que eles estão dentro do padrão, tanto a nível de Estado, como a nível municipal. Isso. A gente vê que eles vêm trabalhando, até pelas ações que vêm sendo feitas. Uma coisa que eu acho que deveria melhorar mais é a questão da fiscalização nas pessoas, porque infelizmente o ser humano, ele parece que gosta de fazer... Correr risco, né? Correr risco. Aí quando morre alguém da sua família, uma pessoa próxima, aí ele vai usar máscara, aí vai ser tarde. Exato. Então o que a gente vê aqui em Arco Verde é preciso intensificar mais essa fiscalização das pessoas. Porque, infelizmente, é como você fala, o ser humano ele gosta de correr risco. Né? É melhor a gente demorar para ser encontrado do que não ser encontrado. Não se encontrar, é isso mesmo. Falando dessa questão de você se encontrar, dessa esperança que você transmitiu agora para os nossos internautas. Fala-me um pouco, Marcelino, sobre superação, força de vontade e fé. Bem, Jane, eu quando a gente fala, acho que o ser humano ele tem que acreditar em Deus. Né? Ele tem que ter, para ele superar o que acontece na vida dele, ele tem que primeiramente acreditar em Deus, ter o apoio da família, amigos, principalmente, eu digo que são as grandes pilastras, Deus e família. O que eu passei há 13 anos foi assim, uma sensação que até quando eu falo um pouco eu me emociono, porque eu vi a morte. Tem pessoas que dizem assim, não, eu vi a morte. Eu vi a morte. Um acidente horrível que eu passei, e eu vendo a vida indo embora, escurecendo,
E foi quando eu me lembrei aquele texto bíblico que diz, de Romanos 8,13, se eu não me engano, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E naquele momento, Rejane, a primeira coisa que a gente pensa quando está morrendo foi a família. Vem logo a imagem da família. E eu clamei a Deus, eu supliquei, eu digo, Senhor, me dê uma nova chance. E eu digo a você, Rejane, tudo deu certo na minha vida nesses 13 anos. Me tiraram de dentro do carro, o helicóptero da polícia chegou, desci já no hospital, fui operado por um dos melhores cirurgiões, especialista em coluna. Minha recuperação excelente. E às vezes as pessoas pensavam, por que ele não está chorando? Eu digo, olha, eu queria estar vivo. Nem que tivesse só minha cabeça, só meu cérebro, mas eu queria estar vivo. Então, assim, eu vejo às vezes pessoas quebram uma unha, torcem um pé, acontece uma besteira e reclamam da vida. Isso. Eu digo a você, quando eu passei, outro exemplo, eu passei quando eu faço tratamento de reabilitação na rede Sara Kubitschek, em Fortaleza. E no nosso quarto, na enfermaria, tinha uma das pessoas mais alegres, um dos pacientes. E ele, nesse dia, ele estava triste. Eu disse, meu irmão, nós estamos no mesmo barco, todos nós somos pessoas com deficiência. Aí ele disse para mim, Marcelinho, estamos não. Eu sou tetraplégico. Eu só movo a cabeça. Você movimenta os braços. Você pode pegar um celular, você pode pegar uma água, mas eu dependo 100% de todo mundo. Aquilo me levantou assim, ó. Eu digo, meu Deus do céu, eu tenho um braço, eu estou com a mente perfeita, tenho meus braços. Então, assim, isso nos levantou, né? Então, é assim, não é fácil a gente falar, não, eu nasci andando. Eu nunca tive problema de deficiência, né? E de uma hora para outra, você sair para trabalhar e voltar 2 meses depois para sua casa em uma cadeira de roda, é muito difícil. Mas eu digo a você, Rejane, eu não tenho dúvida nenhuma que eu ainda vou voltar a andar. Porque o Deus que eu acredito, ele é superior a qualquer problema. Ele é o Deus do impossível. Exatamente. E com essa mensagem tão bonita do Major Marcelino, de esperança, de superação e fé, Marcelino, que hoje nós estamos passando por um momento tão difícil no mundo inteiro dessa pandemia, essa sua mensagem para as pessoas que estão em casa, de fortalecimento, de força de vontade, de gratidão a Deus. Porque em toda a minha vida, Marcelina, a minha mãe sempre diz, em tudo dai graças a Deus. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que dar graças a Deus. E essa é a mensagem do programa Empresas Elevadas para esse momento tão ímpar que nós estamos passando no mundo inteiro. Muito obrigada, Marcelina, pela sua presença tão marcante e grandiosa hoje no nosso programa. Eu aqui agradeço. Obrigado.